ficar salva. E aí, Henrique? E aí, Geraldo, tudo bem? Que beleza. E você, como é que você tá? Dentro do possível, apesar dos pesares, tudo bem, caminhando, tudo certinho. Isso. Ó, já estamos com 55 pessoas assim, pá, rapidinho, viu? Tá sendo sem parar o número. Isso Legal. aí, que legal. Sejam bem-vindos todos aqui na sala. Hoje a gente tem um papo legal com o Henrique Vieira. Vamos esperar só mais um pouquinho que o pessoal tá chegando. Como é que tá aí? É filho ou filha? É filha, Maria. Maria. Quanto tempo já? Maria tem 2 anos e 5 meses. Caramba, Henrique, Crescendo, que loucura. tá uma figura. É uma loucura boa, né? A gente tem que agora saber preparar essas crianças para um futuro melhor, né? Ah, sim, Geraldo, com certeza. Acho que parte da solução do mundo vem das crianças. Com certeza. Otávio, grandes mestres, Otávio que trabalhou. Otávio assistiu você no bunker, não foi isso, Otávio? Otávio, Otávio, que foi Otávio, também, ele foi meu aluno no Alzira Bittencourt, em Niterói. olha isso. É o Otávio que tirava fotos também pra gente, no ST? E aí, não sei, aí você tá querendo, aí só ele pode dizer. Eu Tem acho muita que gente na sala. Hã? é o Otávio que foi aluno também lá do OST? Sim, sim, ele é formado de lá também. Ele mesmo. Maravilha. A gente já pode. É ele mesmo, acabou de dizer um sim aqui. Cheguei chegando com força, eu mesmo. Beijos na Maria. Alguém viu meu óculos? A Manuela. Manuela, Manuela Mairim, que também um beijo. minha amiga. Manu, grande parceira. Obrigado por você estar aí com a gente. A gente já está começando. Hoje a gente vai ter, Henrique, quatro grandes eixos de reflexão, assim, para gente, para essa noite, né? Aí teve até uma aluna que mandou assim: caramba, uma live dessas no Dia dos Namorados. Aí eu lembrei assim, cara, juro que eu nem pensei que hoje era o Dia dos Namorados. Minha cabeça tá a mil, nem. Mas hoje é Dia dos Namorados, olha isso, é ele mesmo, Henrique Vieira. A gente vai aceitando perguntas aí, viu, galera? Se vocês quiserem mandar perguntas, fiquem à vontade, que durante a live, na medida do possível, a gente vai respondendo. Deixa eu até pegar um e-mail aqui de anotar, porque na última live que a gente fez teve muita pergunta. É claro que o Henrique não está disponível a noite toda, então a gente vai trazendo as perguntas na medida do que for possível. Tá entrando aí a Marildo Quirino. Qual vai ser o tema da live? A Tatiana Nuevo pergunta. Calma, Tati, você vai ver. Tem várias questões interessantíssimas para a gente discutir na noite de hoje aqui, tá? Deixa eu ver o que mais tem. Quais são os 4 pontos? Entrei de ousada. Paula Clerier. A gente vai falar de muita coisa, Paula. Eu, se fosse você, ficaria. Tá? Não vou ficar adiantando agora, não, porque senão vai perder a curiosidade da parada. Vamos começar, Henrique? Vamos lá, meu amigo. A primeira pergunta que eu sempre faço é: quem é Henrique Vieira? Diz pra gente aí quem é você. Henrique Vieira. Rapaz, eu sou um homem negro, nascido em Niterói, filho de Glaucia e de Petrúcio, discípulo do Jesus negro da periferia de Nazaré. Sou um pastor militante da causa da vida, a causa dos pobres e da diversidade, da celebração da diferença. Eu sou ator, amante do teatro e do cinema. Eu também sou escritor. Sou um artista, me construindo e me reinventando como artista. Sou companheiro da Carol, que também é atriz, e pai da Maria, que além de minha filha, é minha professora. E como toda criança, tem uma grande margem de arte e liberdade. Então eu sou esse ser humano contraditório e múltiplo que vai descobrindo a própria verdade no desbravar da vida. Estão perguntando se você tá com a camisa do Flamengo aí. Mas sempre. Ah lá! Eis aí a resposta. Eu sou torcedor do Flamengo, isso faz parte.
e é uma parte importante da minha identidade também. Com certeza. Vamos entrar nos assuntos da noite, né? Henrique, a primeira questão a gente sempre vai abrir com algumas reflexões e depois a gente pede para você traçar alguns paralelos a respeito, né? Quando a Lei Áurea ela foi promulgada aqui no Brasil, foi em 13 de maio de 1888, ficou proibida a escravização de pessoas dentro do território brasileiro. O Brasil foi o último grande país ocidental a extinguir a escravidão. E como aconteceu na maioria dos outros países, não se criou um sistema de políticas públicas para inserir os escravos libertos e seus descendentes na sociedade, garantindo assim a eles direitos humanos como moradia, saúde, alimentação, além de estudo formal, posição no mercado de trabalho. Os escravos recém-libertos foram habitar locais onde ninguém queria morar, como os morros na costa da região sudeste, formando as favelas. Acho que todo mundo reconhece um pouco essa história. Sem emprego e sem moradia digna e sem condições básicas de sobrevivência, o fim do século XIX, todo o século XX e agora ainda no século XXI, no nosso país, eles continuam sendo marcados pela miséria e sua resultante violência entre a população negra e marginalizada. Quanto à população indígena, sobrevivente do genocídio promovido contra seu povo, há cada vez mais invasão de suas terras e desmembramento de suas aldeias. Essas ações sistêmicas promovem e sustentam até hoje a exclusão racial em nosso país. Após essa breve introdução, eu gostaria de abrir a nossa conversa, Henrique, falando do racismo estrutural, que de maneira mais branda e às vezes até imperceptível, e por isso tende a ser muito perigoso, se alastra dentro da nossa sociedade. O que é o racismo estrutural e o que você tem para dizer a respeito disso? Tá certo, Geraldo. Esse tema é absolutamente central. Na verdade, o racismo, quando a gente fala que ele é estrutural, é porque ele não depende apenas das ações e das intenções dos indivíduos isoladamente. Está para muito além da dimensão do caráter das pessoas. Tem a ver com isso, mas não se restringe a isso. O Brasil, enquanto país, ele é consequência de um projeto colonizador. E esse colonialismo, que se desenvolveu a partir dos séculos XV e XVI, ele era pautado numa perspectiva eurocêntrica de mundo. Ou seja, a cultura europeia é vista como a cultura superior, topo de hierarquia. E todas as outras experiências culturais são colocadas à margem, passam a ser julgadas e classificadas, tendo a cultura europeia como parâmetro de evolução civilizacional. Então, o racismo ele está na estrutura de formação do nosso país. Ele está na caracterização do povo negro e dos povos indígenas, por exemplo, como povos subalternos, sub-humanos, incivilizados, involuídos, primitivos, exóticos, selvagens, enfim. O racismo, ele produz a imagem do outro como um ser inferior, como um ser estranho, como um ser não civilizado, que não tem um status de verdadeira cidadania, de verdadeira humanidade. Isso se refletiu, conforme você colocou, em quase 4 séculos de escravidão sobre o povo negro e no massacre sistêmico sobre os povos indígenas. Quando a escravidão acaba, e só acabou por fruto e por efeito de muita resistência, de muita luta do povo negro que sempre existiu, na verdade o Estado continua tratando essa população sem a garantia de direitos, sem a indenização, sem a reparação, muito pelo contrário. Na verdade, o Estado passa a tratar a população negra, por exemplo, a partir do seu aparato penal, do seu aparato repressivo, encarceramento, violência e eliminação. Então, o racismo está nas instituições, o racismo está no processo educacional formativo brasileiro, o racismo está na falta de representatividade do povo negro nos grandes meios de comunicação,
nos processos decisórios de empresas, sindicatos, repartições públicas, clubes, assembleia de condomínio, por aí vai. O racismo está no encarceramento em massa, o racismo está na violência da polícia, o racismo está na perseguição às religiões de matriz africana, o racismo está na violência obstétrica contra mulheres negras. O racismo atravessa tudo na sociedade brasileira. Vou dar um exemplo para concluir essa minha primeira resposta. Eu sempre cito, Geraldo, uma matéria de jornal que diz assim, jornal O Globo, já faz mais ou menos uns 10 anos, mas é um retrato do nosso modelo de sociedade. Dizia assim, tiroteio a noite inteira no complexo Pavão Pavãozinho. Pavão Pavãozinho é um complexo de favelas na zona sul do Rio de Janeiro. Fica entre Ipanema e Copacabana. 2 bairros bem elitizados. Mas a matéria dizia, tiroteio a noite inteira no complexo Pavão Pavãozinho. Vizinhos não conseguiram dormir. Olha só que curioso, Geraldo. O tiroteio é dentro da favela. Mas a preocupação revelada pela matéria é com o medo dos vizinhos. O que está por trás desse olhar? Um estigma sobre quem é o morador da favela. Qual é a renda desse morador da favela e qual é a cor desse morador da favela no imaginário social. Por que isso? Porque cidadania no Brasil tem cor, cidadania no Brasil tem endereço e cidadania no Brasil tem conta bancária. Ou seja, tem uma parcela da população brasileira que não se encaixa na categoria cidadão. E para essa população, o que resta é a ausência de direitos, a precariedade na cobertura de serviços e a própria violência do Estado. Então, para concluir, talvez o sintoma mais evidente do racismo no Brasil seja o genocídio da juventude negra. Não é detalhe. São milhares de jovens negros executados todos os anos no Brasil. E mais absurdo que o absurdo é quando o absurdo deixa de ser absurdo. Ou seja, a população, em geral, naturaliza essas mortes ou até mesmo deseja estas mortes. Ou são mortes naturalizadas ou são mortes desejáveis, por conta dessa lógica que estigmatiza o povo negro e o povo pobre, tira sua plena humanidade e autoriza o seu extermínio. João Pedro, morto dentro de casa em São Gonçalo, ele estava num território que não é lido com cidadania. E ele tinha a cor que não tem o valor da cidadania brasileira. Um menino negro, pobre, executado dentro de casa. Esse é o racismo brasileiro, que elimina a infância, que seleciona corpos para a morte, que diz quais são os territórios em que há cidadania e quais são os territórios que o Estado pode entrar atirando. Esse é o racismo brasileiro. E eu vou dizer mais, Geraldo, ele não é velado. Ele é tão escancarado que passa a ser naturalizado. Então é um paradoxo. É tão comum que se torna ordinário. É tão cotidiano e visível que, por ser tão visível, torna-se invisível. É um paradoxo. É um paradoxo, porque é um racismo tão escancarado que ele ganha um ar de naturalidade. Morre todo dia mesmo. E como morre todo dia mesmo, ganha status de naturalidade. E o racismo não é o erro do sistema. Essa é a minha fala final para explicar racismo estrutural. O racismo é esse sistema em pleno funcionamento. O sistema é racista, feito para selecionar corpos para a morte em vida e para a morte da vida. Portanto, a luta antirracista é a luta por um outro modelo de sociedade, com reparação das injustiças e verdadeira igualdade. E uma reflexão no campo da individualidade, né? Porque muito do que a gente diz que está errado, a gente faz, né? A Verdade. gente sempre está fazendo. Então, acho que tem que ter uma reflexão sobre si próprio, no sentido de perceber, primeiramente, se você não está sendo também responsável por uma parcela disso.
e até para gerar uma lógica dentro do sistema de quem é você e o que você faz nesse sistema, né? E não somente sair replicando falas que no cotidiano, nas suas atitudes, elas não se respaldam, né? Isso que é um grande problema que a gente tem percebido também. Fala-se muito, mas no campo da ação em si, metade do que se diz não é realizado por quem fala, né? É A gente verdade. também pode falar também das universidades, né? O acesso dos negros e dos indígenas às universidades, espaços exclusivos, né? Muitas das vezes da elite. O número de negros que tinham acesso aos cursos superiores de medicina, por exemplo, no Brasil, antes desse período de lei de cotas, era ínfimo, ao passo que a população negra ela estava relacionada, em sua maioria, à falta de acesso à escolaridade, à pobreza e à exclusão social, fruto muito disso tudo que você colocou aí, né? Dessas atitudes que nós temos no nosso cotidiano e que são invisíveis, nem são invisíveis, né? Venhamos e convenhamos. A É, gente já não está mais nesse período de invisibilidade, né? A gente tem que sair de um lugar de egoísmo, de orgulho, talvez, e compactuar mais profundamente com o que nós realmente somos e desejarmos efetivamente mudar para melhor. Eu acho que quando a gente der esse clique, eu acho que a gente vai aos pouquinhos se reposicionando socialmente. Você acha? eu acredito que sim, eu concordo com você. Eu acho que são necessárias mudanças estruturais, sistema judiciário, sistema policial, acesso à universidade, geração de emprego e renda, o próprio processo da educação brasileira, refletir sobre o racismo, dar visibilidade à cultura negra, à história negra, às matrizes afro-brasileiras, mas além dessa mudança, digamos, sistêmica e estrutural, tem o elemento que você falou da responsabilidade individual, de cada pessoa refletir seriamente sobre o seu privilégio, sobre o seu lugar na sociedade, prática de vida, sobre sua forma de falar, sobre o seu comportamento cotidiano. Se, por exemplo, no seu espaço de trabalho não existe representatividade negra, ou se os negros estão majoritariamente nos postos inferiores. Ou seja, essa reflexão tem que incidir na organização concreta das empresas, das igrejas, dos sindicatos, das repartições públicas, das famílias. Ou seja, em algum momento, as pessoas, no seu dia a dia, elas têm que tomar decisão e têm que agir para combater o racismo, o preconceito e a discriminação. Isso tem que se tornar uma realidade em cada família, em cada escola, em cada oficina artística, em cada curso de teatro, em cada empresa, em todo lugar. Isso tem que virar uma atitude concreta de transformação da sociedade. Concordo totalmente com você. É uma mudança dialética da estrutura, mas também. Foi o meu, foi o seu. Ah, voltou. Parte final. A segunda questão que eu queria trazer para ti é que, por coincidência, a reflexão surgiu de uma matéria. Oi? Tá me ouvindo? Será que é a conexão dele ou é a minha, gente? Deixa eu botar aqui para a gente ouvir da galera. Voltou, voltou. Estamos aí! Eu tirei de uma reportagem que eu tenho um tempo guardada, que sempre que sai coisas legais. Ah, ele caiu. Espera aí, gente, eu vou trazer o Henrique de volta. O Henrique está por aqui. Deixa eu ver se eu acho ele aqui, o pastor. Fiquem aí, não saiam não. Saiam não. Pastor Henrique Vieira, aqui ele. Vou chamar ele de volta. Vamos ver. Travou, eu sei que travou, galera. A internet dele caiu, a conexão. Eu estou chamando ele aqui. Voltou. Tá voltando. Vamos ver se ele volta com tudo. Voltou. E aí? Me ouve? Sim, fala alguma Estou coisa para ver aqui, se eu estou vamos, te ouvindo. vamos lá. E vamos lá, vamos lá. Aí eu estava falando, né? Deixa eu tirar Sim, os. Aí, vou. Maravilha.
Eu estava comentando que eu às vezes Sim. guardo algumas matérias de jornal que eu acho interessantes o que elas tratam, né, em alguns contextos. E, coincidentemente, uma matéria que eu tirei há muito tempo atrás, em 2018, no jornal o Globo, que, na verdade, do dia 4 de setembro de 2018, o título falava assim lá em cima: Conheça a nova geração que está revolucionando o teatro negro no Rio de Janeiro. E na introdução da matéria dizia mais ou menos o seguinte: entre ações de combate ao racismo, ele caiu, gente, ele caiu de novo. Vamos esperar ele voltar aqui, deixa eu achar ele de novo. Ele está caindo direto. Cadê esse homem? Aí ele aqui, adicionar. É ele, não é? Não sou eu, não. Caiu, é. Voltou. Tô parecendo Vasco toda hora, Geraldo, mas estou de volta. Vamos embora, vamos embora. E aí eu estava te falando de uma reportagem que eu extraí do jornal o Globo, de 4 de setembro de 2018, que vinha lá no título lá em cima, né? Conheça a nova geração que está revolucionando o teatro negro no Rio de Janeiro. E logo no iniciozinho dela vinha comentando assim: entre as ações de combate ao racismo, discussões sobre colorismo e clamores por representatividade, visibilidade e participação no mercado, a cena teatral carioca começa a mudar de cor no palco e na plateia. Espetáculos liderados por artistas negros têm tido suas salas lotadas, muitas vezes com 85% do público também negro. O que surgiu nos últimos anos e agora salta aos olhos é um movimento de empoderamento cultural comandado por toda uma geração de grupos, autores, diretores, produtores, técnicos e empreendedores culturais negros. E nós na UST tivemos, você sabe disso, né, com todo amor, com todo carinho, uma pessoa incrível aí, que é um símbolo para a gente nessa trajetória do empoderamento negro na área da cultura, na área da arte, que foi a Érica Ferreira. Queria que você falasse um pouco desse empoderamento negro dentro do teatro. Tá certo, Geraldo. Você me ouve? Sim, Beleza, vamos lá, porque eu acho que a internet aqui está oscilando um pouco. Mas que bom que você me ouve. Olha, Geraldo, o empoderamento negro dentro do teatro, minha primeira experiência com isso, você já citou aí, foi dentro da própria OST, Oficina Social do Teatro, onde me formei em Niterói, com a professora Érica Ferreira. Então, não dá para falar sobre isso sem citar a minha própria escola de formação, a OST, e citar a Érica, porque ali ela deu o primeiro panorama para mim como artista sobre isso. Tanto na escolha das temáticas, como na representatividade negra no palco e em todo o processo criativo. A gente acabou de falar agora sobre a importância das ações cotidianas, ou seja, para além do discurso, para além do conceito, a prática. E a Érica, ela tinha essa coerência e ela trabalhava a dimensão negra na sua beleza, na sua história, na sua multiculturalidade, na sua originalidade, na sua tradição afro-brasileira, na sua luta histórica. Isso entrava nos roteiros, isso entrava nos textos, isso entrava nas rodas de debate, isso entrava nas reflexões que fazíamos nas salas de ensaio, nas aulas, isso entrava como tema de peça, isso influenciava a representatividade no palco, no processo decisório. Então a Érica, para mim, é um exemplo dessa coerência e dessa materialidade do empoderamento negro dentro do teatro. Quando eu me mudei para o Rio de Janeiro, eu vi essa experiência da efervescência do teatro negro, de ver cada vez mais diretores negros, diretoras negras, atrizes negras, atores negros, indo para o palco, colocando nossos temas, falando sobre a luta antirracista e também falando sobre todos os temas, sabe? Nos apropriando da temática da sociedade, produzindo arte, produzindo cultura, fazendo teatro. E a minha última experiência foi muito tocante. Eu fiz um monólogo baseado no meu livro, O Amor como Revolução,
Essa peça foi coproduzida pelo Lázaro Ramos e foi produzida e dirigida pelo Rodrigo França. E durante todo o processo, eu fiquei muito feliz de ver tudo que envolve a cultura. A gente vai falar mais sobre isso, mas geração de emprego, geração de renda, todos os profissionais envolvidos para que uma peça seja levantada. E isso é muito bonito. Perceber todo mundo que se envolve, figurino, maquiagem, iluminação, a preparação do palco, a logística, o transporte das coisas, tanta gente. E quando eu, obviamente, durante o processo de ensaio, eu fui conhecendo um monte de gente e tal. Mas quando teve a estreia no Teatro Carlos Gomes, o teatro lotou, tinha mais de 540 pessoas, muita gente negra. E quando chegou no final, eu chamei o Rodrigo França para o palco para fazer o agradecimento, e o Rodrigo chamou todas as pessoas que participaram da construção daquela peça. Desde publicidade, redes sociais, assessoria de imprensa, tudo que você possa imaginar. Subiram mais ou menos 30 pessoas no palco. 99% negras. Aquilo bateu em mim como esse grito: nós estamos aqui, nós reivindicamos o nosso espaço, nós geramos emprego, nós geramos renda, nós produzimos arte, nós temos conteúdo. E foi tão potente ver ali essa articulação entre cultura, economia e representatividade negra. Tinha conteúdo, tinha representatividade, tinha dinheiro circulando, empregando pessoas negras. E olhar para a plateia e ver ali o povo negro se vendo no palco. Então, isso é maravilhoso, Geraldo, de todos os aspectos que você possa imaginar. Autoestima, representatividade, distribuição de renda, geração de emprego, luta antirracista. O teatro carrega essa potência e o empoderamento negro no teatro é um dos elementos mais potentes que nós temos na sociedade brasileira hoje. A gente sabe que o momento no Brasil é muito triste. É de uma política de morte, de indiferença, de intolerância, de massacre sobre o povo pobre, de retirada de direitos. Tem aí um cheiro de autoritarismo no ar. Mas se tem alguma coisa boa na conjuntura, é esse empoderamento do povo negro, que sempre existiu. A resistência não começou agora. A resistência sempre existiu, mas ela vem ganhando força, vem ganhando cada vez mais forma, vem ganhando cada vez mais amplitude. E mais um dado potente desse momento é, sem dúvida, o empoderamento negro por meio do teatro. E eu falei da minha peça, O Amor como Revolução, mas eu quero lembrar de Transegum, Teatro Municipal de Niterói, direção, mais uma vez aí, citando a querida e eterna Érica Ferreira, elenco negro, produção negra, Teatro Municipal de Niterói, 98% negro, ocupando os espaços historicamente reservados aos brancos, com o nosso corpo, com a nossa pele, com a nossa arte, com a nossa cultura, com as nossas pautas, com as nossas denúncias e com os nossos sonhos. Também não poderia esquecer daquela noite histórica no Teatro Municipal de Niterói. Que lindo, né? Uma pessoa que a gente ainda está buscando meios de saber continuar validando todo o seu compromisso com essas causas, e na esperança de que em algum momento isso se vitalize como um elemento comum dentro da sociedade, né? O respeito, a troca, a vivência madura, a percepção da inteligência que vai sendo nutrida no nosso cotidiano ali, né? Cada conversa que eu tinha com a Érica, cada momento traçado juntos ali, no campo pedagógico, no campo artístico, até que um momento eu estava pensando assim, de total desprendimento: vai, faz, porque você sabe fazer e não tem por que
ter essa preocupação, né? Era tudo muito sensível, era tudo muito singelo, mesmo que se quisesse gerar polêmica a respeito de alguma temática específica, era tudo tratado com muito amor, com muito carinho, uma escuta muito eficiente. A Érica, com certeza, vai continuar sendo uma grande representação dentro da nossa sociedade, e nós temos que alimentar isso periodicamente. O Amaury Lourenço, que também é da nossa equipe, lançou, junto com o pessoal do Solado Jambeiros, um vídeo incrível. Eu vi. Depois assim, lindo aquele trabalho. Então, a gente tem que manter viva essa chama, porque a gente precisa dessas referências para o nosso fazer. Então, com certeza, ela vai estar presente com a OST e com todos nós sempre. Obrigado por você trazer essa lembrança do Transegum, que enquanto você falava, eu ia lembrando, eu falei, meu Deus, aquele dia foi memorável, né? Foi inesquecível mesmo, com certeza. O Brasil, Henrique, experimentou nesses últimos anos, e parece, como você mesmo colocou, que agora nós estamos diante de uma espécie de retrocesso a olhos vistos, né? A olhos nus. Mas a gente já experimentou vários momentos importantes para a cultura e consequente fortalecimento da nossa democracia, né? Nós tivemos lá atrás o surgimento do Plano Nacional de Cultura, que foi uma importante efetivação e consolidação de um projeto político único, diferenciado, que incluía novos conceitos, paradigmas e o mais importante, novos atores nessas dinâmicas socioculturais, né? Algo que foi visto na época como algo muito inovador e que mereceu a contribuição de muita gente. Depois a gente veio aí com o programa Cultura Viva, novos agentes que inauguraram sua participação nas políticas culturais, num ambiente antes reservado a lobbies, interesses privados, acessos privilegiados aos gabinetes ministeriais, enfim. E nós experimentamos a possibilidade de traçar nossas próprias políticas, mas ainda assim presos e atrelados a um poder público de uma espécie de círculo vicioso e insustentável, que une a apropriação política por parte do governo em troca de quê? De uma recompensa financeira maldita. Porque a grande maioria desses pontos de cultura que foram surgindo não se adequavam e ainda não se adequam a essa burocracia que a gente vive no nosso país, né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse fortalecimento de uma cidadania cultural, para a gente poder consolidar mais efetivamente a nossa democracia. E isso ainda é possível, né? É possível, é necessário, é urgente, é tarefa para todo dia. E eu gosto muito dessa articulação que você faz na sua reflexão e na sua pergunta. A articulação entre cidadania cultural e democracia. Acho que é isso mesmo. Quanto mais a gente valoriza a produção cultural que já aparece no nosso povo, mais a gente afirma a democracia. Eu gosto de pensar a cultura não como alguma coisa que um grupo faz e leva para o conjunto da sociedade. Essa é uma visão, na minha opinião, elitizada sobre cultura. Cultura é uma manifestação humana que está enraizada no cotidiano do povo. Eu acho que o caminho, em termos de política pública, não é levar cultura, é criar os caminhos, abrir os espaços, fornecer os instrumentos para que essa vitalidade cultural apareça, gere cidadania, gere espaços de encontro, de sociabilidade, de comunhão, de expressão da vida, gere emprego, gere renda, ative a economia, produza justiça social. Então eu acredito que existem muitos meios para você, nos territórios, fomentar a atividade cultural que ali já é pulsante. Eu fico sempre pensando na articulação entre escolas, praças públicas e artistas locais. Como isso é potente? Aqui o debate, enfim, é um debate longo que mereceria horas. Mas vou dar um exemplo. Olhar as nossas praças vazias me dá uma sensação de desespero. Porque nós vivemos numa sociedade que os shoppings estão cada vez mais cheios e as praças estão cada vez mais vazias. Isso desconsiderando o tempo da pandemia, que é a orientação mais segura e mais responsável é ficar em casa para quem puder. Mas pensando a sociedade como um todo, é muito sintomático, né, Geraldo? Que os shoppings, local de consumo,
estejam sempre lotados e as praças públicas cada vez mais vazias. Além da praça, eu fico pensando nas escolas. Como as escolas poderiam ser referências comunitárias de encontro, de troca, de convivência, de teatro, de cineclube, de pintura, de desenho, de dança. Como a escola poderia ser muito mais do que turno da manhã, turno da noite, o estudante entra, o estudante sai, ninguém do bairro interage com aquele espaço. Então, quando eu penso praça pública, quando eu penso escola e quando eu penso em território, eu fico imaginando a articulação fomentada por políticas públicas entre artistas locais, praças públicas e escolas, o quanto isso pode gerar um circuito cultural de sarau, de roda literária, de biblioteca popular, de teatro, de pintura, de desenho, de dança. E isso, você usou uma palavra aí que eu considerei muito também, burocracia. Às vezes a burocracia do Estado, ela impossibilita que os projetos aconteçam e acaba sendo um instrumento de preferência de uns em detrimento de outros. Também tem isso, não sei se você concorda. Mas seria muito interessante editais que facilitem o acesso sempre com transparência, sempre com uma gestão democrática, sempre chamando as pessoas para a participação, mas sim, como é importante a presença do Estado, não como controlador, mas como incentivador, criando meios, facilitando o acesso a recursos para que as pessoas que já carregam a cultura dentro de si possam se expressar, possam gerar vínculo, possam ocupar as praças, possam ocupar as escolas, possam produzir o seu conteúdo. E como isso, Geraldo, pensando em médio prazo, tem a ver com democracia, tem a ver com direitos humanos, tem a ver com produção de segurança. Lá em Niterói, tinha um debate, quando eu fui vereador, que era assim: precisamos de mais guardas municipais nas praças para garantir segurança e precisamos fechar as praças, cercar as praças e fechá-las em determinado horário. Eu lembro que tinha muito esse debate sobre o Campo de São Bento. Eu nem sei como é que está hoje, se ele está ou não está fechando, sendo trancado mesmo em determinado horário. E eu dizia o seguinte: tudo bem, não tem problema ter guarda municipal nas praças. Só que, para mim, a melhor maneira de deixar uma praça pública segura não é trancando e não é militarizando. A melhor maneira de deixar uma praça pública segura é você criando uma rotina cultural para ela. Então você tem teatro acontecendo, você tem roda de leitura acontecendo, você tem ciranda acontecendo, ou seja, se você ocupa culturalmente uma praça, as pessoas se encontram, as pessoas conversam, daqui a pouquinho tem uma feira, daqui a pouquinho tem um artesanato. Quando você vê, a praça ganhou vida e segurança não por força de controle e de cadeado. A praça ganhou vida e segurança porque tem coisas acontecendo, porque tem atividades acontecendo, porque tem artistas se expressando, porque tem a convivência sendo produzida. Ou seja, uma política de incentivo à cultura tem a ver com uma sociedade mais diversa, com valores democráticos mais consolidados, com geração de emprego e renda, valorizando artistas independentes, e ainda tem a ver com segurança pública, porque você ocupa os espaços não com câmera e com arma, mas com artistas, com convivência, com atividades culturais. Por todos os lados, seria muito bonito ver políticas públicas que valorizam a cultura e dão espaço para o rolezinho, dão espaço para os saraus comunitários, para os cursos de teatro independente. Nossa, quanta coisa bonita pode acontecer com um pouco de incentivo, de investimento e de estrutura. E a necessidade da constituição de projetos assim, com um olhar curto, médio e longo prazo, né? Porque a gente sabe que
reestruturar toda uma sociedade no campo do seu pensamento, na maneira com que ela vai interagir com essas novas verdades, e a partir daí gerar esses novos hábitos para si, leva um tempo, não é da noite para o dia, né? Quando a gente fala ali de retrocesso, é porque nos dá a sensação de várias questões que foram sendo constituídas nesses últimos anos e que mais presentemente a gente vê sendo jogadas para a terra como se não tivesse um valor, porque não geram de imediato um valor que se restringe à questão financeira, né, a questão econômica, mas sim são valores de humanidade, são valores que potencializam o ser no campo da convivência e da troca solidária, né, dentro da sociedade. Então, naturalmente, quando não se prescreve algo que estabelece uma relação econômica, é como se aquilo não tivesse um valor essencial. E a gente sabe que uma população, para se transformar na história, ela precisa de uma insistência e de uma permanência no que diz respeito a certos fatores, para que ela possa ir se habituando com aquele novo e naturalmente colocando isso na sua corrente sanguínea. Não seria mais ou menos isso? Eu concordo totalmente. Eu acho que é projeto de país. É mais do que projeto de governo. Não é pensar de 4 em 4 anos. É pensar uma sociedade. O que demanda tempo, o que demanda perseverança, o que demanda a afirmação desses valores de respeito à diversidade, de direitos humanos, de convivência fraterna, de mediação de conflitos, de empoderamento das pessoas para o protagonismo sobre as suas próprias vidas. Isso tem a ver, você colocou muito bem, com o horizonte de sociedade, com enraizamento de valores. Isso certamente demanda tempo. O problema é que esse sistema capitalista, o tempo dele é o tempo do mercado, é o tempo da rentabilidade financeira. Tudo vira relação custo-benefício. Até as nossas vidas, até os nossos corpos têm preço. Até os nossos corpos têm funcionalidade ou não. As pessoas valem mais de acordo com aquilo que elas têm. Os direitos do consumidor não são questionados, mas os direitos humanos sim. Olha só que sociedade estranha, porque parece que a cidadania tem a ver com o consumo, não com a dignidade humana. Então, o tempo do mercado é o tempo da maximização do lucro e do acúmulo de capital. Tudo vira supérfluo, tudo vira drive-thru, tudo vira fast food, tudo vira aquele consumo imediato para uma satisfação momentânea. E até a própria cultura vai sendo asfixiada, porque nem sempre ela é mercadológica, né? Ela ativa outros valores, ela tem um outro tempo, uma outra dinâmica, ela abre para outros lugares. Então, na verdade, a sua fala, ela me alerta a isso, que esse sistema capitalista que coloca o lucro acima da vida, ele apequena a humanidade. Ele transforma a gente em alguma coisa muito menor do que aquilo que a gente pode ser. Porque vai nos formatando, vai nos padronizando, a gente vira máquina. E máquina tem que funcionar o tempo inteiro. E máquina, se não funciona, ou troca alguma peça ou é descartada. Ser humano, não. Artista, não. E isso o teatro me deu muito. Eu lembro daquele processo na OST que tinha o curso regular e você abriu uma turma específica, que depois gerou até o Bunker. Eu, Nelson, o Thiago Torres, o Sandro, enfim. E eu lembro como o tempo da arte, às vezes, era um mês de trabalho para entender melhor o movimento das minhas mãos em cena. Eu lembro que eu cheguei na OST com as minhas mãos aqui. Opa, saiu aqui. Eu cheguei na OST com o meu corpo bem descontrolado, né? E aos poucos, e é bonito isso, olha como é que não é o tempo. Não é, tem outro tempo para me entender, para me construir, para entender por que as minhas mãos mexem tanto. Eu lembro de um trabalho seu que você colocava
a gente, um sentado à frente do outro, e num exercício de neutralidade quase completa, a gente ia se comunicando pelo olhar e você ia dando poucos comandos para a gente ir entendendo como o corpo ia. Olha só como é que a arte ativa um lugar que não é aquele lugar do faz, está pronto, entrega, qual o resultado, quanto custa. Eu estou pegando o meu próprio processo como artista para dar esse exemplo de como o tempo da arte, o tempo da cultura, não é necessariamente esse tempo veloz e desumanizante. Porque esse é um outro efeito do capitalismo. Quando eu falo capitalismo, estou me referindo a esse sistema econômico que vai transformando tudo em cédula de papel, tudo em dinheiro. A gente vai perdendo, Geraldo, profundidade. A gente vai perdendo capacidade de sentir. Fica tudo tão veloz e tão rápido que a gente não tem tempo nem para chorar de verdade, nem para sorrir com liberdade. Aí vem a cultura. E é isso, a cultura carrega aí uma temporalidade anticapitalista. E não necessariamente. Não é? Porque mostra que o ser humano é mais que uma cédula de papel. Mostra que o ser humano é mais do que o carro que ele tem. Entendeu? A arte, eu me emociono porque a arte mostra a grandeza da humanidade. Eu lembro, Geraldo, que vou dar um exemplo. Eu visitei um campo de concentração na Alemanha, num mochilão que eu fiz na Europa, onde milhares de judeus, ciganos, comunistas, pessoas com deficiência foram colocados ali e foram exterminados ali na época do nazismo. Eu vi. Você está me ouvindo ainda? Eu tô. O que eu vi na parede de muitos galpões, o que eu vi na parede da cozinha, eu vi arte, eu vi desenhos. Olha só, pessoas reduzidas a quase nada por um sistema que as eliminava. Mas mesmo assim, elas produziam arte. Elas desenhavam, prestes a morrer numa câmara de gás, prestes a morrer na parede do fuzilamento, mas ainda artistas, porque parece que é isso, a humanidade tenta lembrar ao mundo que ela é potente. A arte lembra ao mundo que todo ser humano é um artista. E que mesmo diante da morte continua desenhando, continua pintando, continua poetizando, continua se expressando. A arte é profundamente humanizante e necessariamente o seu tempo implode a relação custo-benefício banalizadora da vida, que é a relação imposta por esse mercado sem corpo, sem sangue, sem paixão, sem gozo, esse mercado frio, esse mercado genocida e racista. É sempre muito bom te ouvir. Você lança a mão de recursos poéticos na sua fala, e isso é tão artístico, tão bonito. Muito obrigado pelas suas palavras, mas ainda tem mais um eixo de reflexão antes de a gente fechar por hoje. Eu só queria avisar a galera que, caso termine o tempo de 1 hora do Instagram, a gente vai abrir uma outra sala. Então, vocês voltam correndo que a gente continua, tá bom? Dá tempo ainda, estamos aí com 11 minutos no horário dessa live ainda, mas se essa live cair porque acabou o tempo, eu vou estar parando na hora, avisando, e a gente retoma rapidinho numa segunda para finalizar a nossa conversa com o Henrique Vieira. Henrique, achei interessante porque eu guardei uma última reflexão e a gente abriu um pouco sobre ela hoje à noite, quando a gente falou da sua filha, da Maria, e a gente colocou uma fala do Flávio Migliaccio, que veio a se suicidar há pouquíssimo tempo aí, né? Uma perda muito, muito grande no meio artístico também, e a última fala do bilhete que ele deixou era que nós cuidássemos das nossas crianças. E hoje eu abri a conversa com você, trazendo um pouco essa reflexão com relação à sua filha, o quanto a gente precisa trabalhar em prol desse futuro muito próximo, muito breve, que são essas crianças que estão chegando aí agora, né? A sua filha está com 2 anos. Certa vez, eu tive a oportunidade de ministrar oficinas de teatro com crianças e com adolescentes em um projeto social lá no Rio de Janeiro, no Pavãozinho, como você falou. Eram constantes os momentos de reflexão que eram gerados em meio a conversas, a dinâmicas,
desenvolvendo desde olhares sobre desigualdade até as suas consequências repressivas. Os encontros eles se enfeitavam de profundos relatos que geravam mobilização coletiva para serem depois transpostos em cena. Em cenas. Em tempos de sala de aula, povoada por aparelhos eletrônicos, de discussões sobre a virtualização da vida, o teatro ainda movimenta espaços e discussões sobre a sua relevância para a prática pedagógica e para o além, né? Várias foram as experiências e são as experiências escolares onde o teatro aparece como um componente curricular autônomo na rotina pedagógica de inúmeras escolas, predominantemente particulares, né? O que nos distancia da imagem ideal de que todo educando deveria experienciar em seu período de formação o prazer do trabalho com o corpo, com as histórias, com o coletivo que o teatro proporciona. Isso sem falar das possibilidades das resistências, né? Principalmente em um cenário como esse que nós estamos vivendo agora, onde a gente aprende a trabalhar com a resistência mesmo mediante esse isolamento todo que a gente está vivendo. O artista ele consegue vivenciar isso com muito mais fervor. Sendo assim, eu questiono para você, né, qual a importância desse teatro na formação desse indivíduo que está chegando aí, não somente do teatro, como da arte como um todo. Por que discutir a sua relevância no ensino das artes, né? Eu gostaria que você falasse dessa importância, principalmente do teatro como lugar de valorização da diversidade, porque somos todos... Com certeza, Geraldo. Eu sou professor, não tenho dado aula atualmente, mas eu dou aula, sou professor de História e de Sociologia. E algo que me incomodava muito como professor era justamente a padronização que a escola gera sobre os estudantes. Parece que o saber escolar hegemônico não valoriza a singularidade, a raridade de cada ser humano. Daí entra a arte. Nesse ponto entra o teatro. Me parece, essa minha experiência, que o teatro, em primeiro lugar, ele nos abre para a diversidade que habita dentro de cada um de nós. Existe uma diversidade dentro e existe uma diversidade social. Mas o que acho bonito no teatro é que antes de abrir para a diversidade humana, parece que ele abre uma caixa que vem tudo. Pelo menos essa foi a minha experiência. Quando eu entrei no teatro, veio a minha criança. Quando eu entrei no teatro, vieram as minhas memórias antigas. Mas não como uma teorização apenas. Mas tudo isso apareceu nesse lugar tão potente e tão coisificado, que é o corpo. O teatro faz com que o corpo apareça como sujeito, como alguém que cria. Então, isso que eu acho potente no teatro, ele abre a gente para o empoderamento próprio e para o reconhecimento e a valorização da diversidade que nos habita. E, consequentemente, nos abre para o outro. Nos abre para o toque, para o encontro, para a sinergia. O teatro necessariamente nos joga. E literalmente, fisicamente, o teatro promove o toque, o encontro, o olhar, a interação, a sinergia. Então, eu acho que o teatro, ele resgata uma liberdade infantil dentro de nós. Eu fico vendo Maria, minha filha, e quando eu falo liberdade infantil, é evidentemente valorizando, elogiando o termo infância. Porque Maria, minha filha, ela é tão livre de tantas interdições, ela chora com uma força que o vizinho a 1 quilômetro de distância ouve o choro de Maria. Mas com a mesma força que ela chora, ela se desvencilha da lágrima e se abre ao sorriso e brinca, brinca e brinca, e chora e ri, e cai e levanta, porque ela tem um corpo livre. Talvez seja essa a função minha como pai e como artista, preservar o máximo possível a liberdade criativa e criadora da minha filha.
Eu espero que a vida adulta não fique domesticando, interditando, sequestrando o corpo livre da Maria. Tomara que entre na vida dela o teatro, para que ela não perca, ou perca o menos possível, essa liberdade para chorar e para sorrir, para cair, para levantar, para brincar e para construir vínculo. Então, o teatro é uma autorização que a vida nos dá para a gente poder experimentar uma liberdade profunda. Primeiro dentro da gente e depois uma liberdade coletiva, porque você passa a elogiar a potência do outro em cena, na sala de ensaio. O corpo que aparece na tua frente é sagrado. Isso que a gente fala antes de entrar no palco, que a gente não quer, não pode e se recusa a fazer teatro sozinho. Eu fiz monólogo agora e eu descobri que mesmo um monólogo você não faz sozinho de jeito nenhum. Para aquilo acontecer, tem tanta sinergia dentro do meu corpo que nem um monólogo se faz sozinho. Portanto, Geraldo, o teatro é uma autorização para uma liberdade desconcertante, para uma infância que cura esse mundo adultocêntrico chato. Acho que se o mundo fosse governado por crianças e por artistas, artistas de alma, artistas que se mantêm artistas, não aqueles que se vendem e ficam fazendo política anti-artística e anticultural por aí, mas aquele artista da alma, ele carrega uma criança livre, e isso é muito melhor do que esses adultos chatos desses podres poderes que nos governam hoje. Queridão, nós estamos com 2 minutos para finalizar esse processo da live. Estamos com 70 pessoas na sala nesse momento. Vou lançar um desafio. A gente vai fechar a live agora, porque com 2 minutos ela daqui a pouco vai cair e vai reabrir uma outra logo na sequência. Eu quero ver essas 70 pessoas lá na outra live que eu vou abrir agora. Então eu vou desligar aqui, amigão, e a gente se vê em 1 minuto, tá? Beleza. Já te pego de volta. Já. Valeu. Ah, ele aqui. Vamos tentar de novo. O áudio está ótimo. Bianca Pontes, obrigado. Reinaldo Betolini, Vanessa Camargo. Galera boa. Ah, que legal. Vamos lá. A gente tá deixando essa última etapa, Henrique, para coletar perguntas. Ver o que que as pessoas querem te perguntar. Teve a Amanda Spaca, que é lá de Recife, lá de Pernambuco, nossa professora do nosso núcleo lá em Recife. Ela falou que as coisas que você está colocando aí são muito importantes e essenciais para a gente refletir nesse período pós-pandemia, essa ideia de novo normal que a gente está vivendo. Queria que você falasse um pouquinho disso, assim, o que você está pensando disso tudo, não com relação a tempo, porque o tempo é o tempo da ciência, né? Eu acho que a gente está mais do que nunca vivendo o tempo da ciência, ao meu ver, particularmente falando, e que ela possa, na medida do possível e no tempo exato, nos libertar dessa, que não é prisão, é proteção, né? Queria que você dissesse um pouquinho em cima da fala da Amanda, dessas questões que nós colocamos, como a gente pode receber isso como oportunidade, não somente como um lado ruim, né? Como muita gente tem proclamado aí. Eu acho que é uma dor muito grande o que está acontecendo. Quantas famílias aí chorando a perda de pessoas queridas. Mas sim, acredito que toda dor também nos impõe uma reflexão e a possibilidade de um aprendizado. O vírus, um fator da natureza, mas ele entra numa sociedade e a sociedade é uma construção humana, é uma construção histórica, é uma construção política. E aí está o problema também, porque nós vivemos numa sociedade muito desigual, que não garante direito para todas as pessoas. Sabemos que a desigualdade social e o racismo matam. Estamos vendo que a maior parte das mortes no Brasil já está acontecendo entre a população pobre e negra. Quem é que não tem, em sua maioria, saneamento básico, moradia adequada, acesso ao emprego com estabilidade, renda,
Por que eu estou falando isso? Porque esse novo normal precisa produzir justiça social, precisa produzir uma solidariedade genuína, verdadeira. A gente não pode conviver em silêncio diante de um mundo em que as pessoas passam fome. A fome matava antes, a fome vai matar mais agora durante a pandemia, e depois da pandemia vai continuar matando, se a gente não produzir um mundo de verdadeira solidariedade. Eu acho que esse é o desafio, sabe, Geraldo? Sempre pensando em termos estruturais e individuais. Nós precisamos romper com essa normalidade anterior da frieza, da indiferença diante do sofrimento humano e da desigualdade. Então, eu espero que esse novo normal seja novo não só pelas regras de distanciamento, pelas novas formas de convivência nos espaços públicos, nos equipamentos culturais, enfim, todas essas regras que você disse bem, não são de prisão, são de proteção, especialmente enquanto nós não temos uma vacina que seja capaz de efetivar uma imunização da população como um todo. Mas tem um outro novo normal aí que é necessário, que é uma outra sociedade, amigo. Porque aquela anterior, antes da pandemia, já estava doente, já estava fadada ao fracasso, por causa da desigualdade e das opressões. E tem um outro elemento. Eu acho que essa pandemia, em certo sentido, revela a insustentabilidade desse modelo econômico que nós vivemos com relação à natureza, com relação à Mãe Terra. Se a gente continuar nesse nível de produção e de consumo, o que nós estamos vivendo agora é só uma introdução de uma crise fatal e final. Vários cientistas já estão indicando aquecimento global, derretimento das calotas polares, aumento do nível do mar, desaparecimento de várias espécies. O planeta Terra tem milhares de anos. Nos últimos 200 anos, nós estamos acabando com as nossas condições de preservação da espécie. 200 anos, é quase nada, diante do tempo histórico, diante do tempo da natureza. Então, em pouco tempo, nós estamos acabando com as condições para a nossa própria preservação enquanto espécie humana. Imagina o que pode vir à frente se a gente continuar desrespeitando a natureza. Quantos outros vírus guardados na natureza podem chegar aos seres humanos por causa dessa pilhagem, dessa depredação, dessa relação não harmônica? O coronavírus, infelizmente, pode ser só um iniciozinho, porque a gente não respeita, a gente acha que tem que ocupar tudo, tem que dominar tudo, tem que chegar em tudo. O que os povos indígenas estão sofrendo no Brasil? Não conseguem mais ficar nas suas terras por causa de garimpeiros, madeireiros, por causa de latifundiários. É uma sede que pode chegar em lugares onde tem vírus lá guardadinhos há séculos. Aí chega lá o ser humano na sua ambição, o vírus entra e parte para a sociedade, a gente pode entrar num ciclo sem fim. Então, chegou a hora de produzir um verdadeiro novo normal, de solidariedade, de partilha, de compaixão, de respeitar mais o tempo da natureza, de viver com mais simplicidade, de produzir aquilo que é essencial, de consumir com mais responsabilidade, de não ficar em silêncio diante das opressões. Tomara, amigo, que a gente produza um tempo mais humano para a humanidade. Muito legal. O Eduardo fala assim, Eduardo lá de Recife, Pastor Henrique é um ser humano inspirador, muito necessário principalmente no momento atual. É possível resgatar o encantamento pela vida e construir um contraponto ao ódio através do amor, não tenha dúvida. Com certeza. É que as pessoas, elas me dão a sensação às vezes de que elas não estão tão preparadas para lidar com esse amor mais possível no nosso cotidiano, né? É como se o amor tivesse se tornado uma palavra, um termo muito abstrato, muito distante da nossa realidade no sentido de percepção mesmo.
E o amor pode estar presente em coisas tão pequenas e essenciais do nosso cotidiano, né? A lembrança de um amigo, um amigo que de repente liga para você num momento de dificuldade, você tem uma palavra amiga para expor para ele, te ouvir. Eu acho que estarmos aqui hoje, essas pessoas juntas, é uma prática de amor. Porque independente de, é a OST, é isso, é o Henrique, eu vou fazer o que lá, né? Porque tem esses fatores. Não, eu vou me encontrar com pessoas ali para ouvir coisas que são importantes e essenciais, né? Porque pode até passar pela cabeça de alguns qual a intenção da OST em fazer esse tipo de jogo, de questionamento, né? Porque tudo acontece atualmente, tudo acontece. Ninguém está livre de nada. Aí você fica se perguntando, a intenção é abrir um debate, uma reflexão e a partir daí a gente falar coisas que são essenciais, porque vindo desse cara, eu acho que não vai, só vão vir coisas essenciais, importantes. Eu já sentei em barzinho com você para trocar ideia, né? A gente já conversou de maneira muito informal, como também a gente já conversou em sala de ensaio, questões muito complexas. Eu trago até hoje no meu coração aquele personagem que você fez para mim no bunker, né? O passarinho, que foi um personagem histórico, aquela decisão que a gente teve que tomar ali no final do espetáculo, né, quanto ao destino dele, e quantos dias a gente ficou remoendo aquilo para saber, e você falou ainda há pouco desse tempo das coisas, né? A gente não estava com pressa de uma resposta que atendesse a um imediatismo, a gente estava no tempo da nossa necessidade. E eu acho que esse novo normal, ele, quer dizer, como eu já ouvi de outros, vai voltar tudo igual, porque a gente ainda tem uma parcela da sociedade que não compreendeu, né, esse momento que a gente está vivendo. Enfim, muito importante conjugar a transformação com a expressão artística, construindo outras formas de nos relacionarmos como pessoas humanas. A Kátia Modesto, gostaria de ouvir você falar em como desvincular o mundo evangélico da opção bolsonarista assumida nas últimas eleições. Olha que pergunta forte. Poxa vida. É, Primeiro dizer que o campo evangélico ele não é um bloco monolítico, ele não é um grupo só. Então, eu reconheço que existe uma maioria que apoia Bolsonaro, parece que em 2018 foi quase 60%, mas também não é uma totalidade. Então, é importante perceber que o campo evangélico é plural. Edir Macedo é evangélico? É. Mas Martin Luther King também era, entende? Como é que o campo evangélico tem expressões ultraconservadoras, mas também tem expressões de luta contra o racismo, contra a exploração sobre o pobre. Então, o campo evangélico é um campo plural. Não dá para dizer que ele tem um pensamento único. Mas o que eu tenho feito como evangélico, como discípulo de Jesus, para conversar com as pessoas sobre o que está acontecendo no Brasil, eu tento usar como referência o próprio Jesus. Ou seja, a melhor forma de conversar com os evangélicos sobre a irracionalidade do atual governo é trazendo luz sobre a vida de Jesus. Jesus venceu preconceitos, Jesus acolheu as pessoas que eram amaldiçoadas socialmente, Jesus protegeu pessoas da violência, do linchamento, Jesus não autorizou o uso da violência, Jesus quebrou a lógica da vingança, Jesus denunciou o acúmulo de riquezas, Jesus celebrou a diversidade, Jesus, na verdade, foi preso, torturado e executado pelo Estado. Ele foi uma vítima do ódio. Jesus foi uma vítima da intolerância. Jesus foi uma vítima da sede de violência por parte de alguns religiosos, moralistas e hipócritas. Ou seja, Jesus não tem nada a ver com essa narrativa de morte, de intolerância e de ódio. Eu costumo dizer o seguinte: Jesus hoje seria morto em nome de Jesus. Por mais que pareça estranha essa frase, mas o Jesus da Bíblia é muito diferente dessa imagem de um Jesus guerreiro, bélico, intolerante, que fica vigiando os corpos. O Jesus dos evangelhos, Geraldo, ele tomou um tiro junto com João Pedro. O Jesus dos evangelhos foi estrangulado junto com George Floyd, lá em Minneapolis.
O Jesus dos evangelhos caiu do 9º andar junto com o menino Miguel lá em Recife. O Jesus dos evangelhos toma um tapa na cara cada vez que uma mulher toma um cara. O Jesus dos evangelhos toma pedrada na rua cada vez que uma travesti toma uma pedrada na rua. Porque o Jesus dos evangelhos não é o Jesus do ódio e do preconceito. É o Jesus que tem compromisso. Travou, né, amigo? Mas eu tô te ouvindo. Que forte isso tudo, né? Ele vai voltar, tá? Muito forte essas colocações. Eu espero que esteja aí respondendo ao que a Kátia colocou. Vamos ver ele voltando aqui. Justiça por Miguel, vidas negras importam, travou. Eu só quero pedir uma coisa, galera. Assim, é lógico que a gente não tem como controlar esse tipo de coisa, mas eu tenho assistido algumas lives onde as pessoas estão aproveitando para entrar na live, para ficar falando coisas e criando situações que não tem nada a ver com o que a gente está discutindo. Não esse ponto que foi colocado agora não, tá? Pelo amor de Deus. Mas é no sentido de começar a criar confrontos políticos dentro da live, falar mal de político, falar mal do outro. A questão da que a Kátia colocou não foi essa. Isso fique muito claro aqui, tá? Foi uma questão muito relevante, porque é uma questão que é geradora de muitas dúvidas de muitas pessoas. E é legal ter do Henrique agora esse esclarecimento, que é um esclarecimento muito importante. Não é disso que eu estou falando. Estou falando assim, que a gente está assistindo lá uma live, aí começa que fulano é isso, aí começa a criar fake news dentro da live. Entende? Então, gente, paremos com isso. Aqui é amor, exatamente. Paremos com isso. Se tem gente se apropriando desses momentos que são importantes para a sociedade, para a gente discutir questões vitais, e está entrando com intenções escusas, segue teu caminho, porque a gente está seguindo o nosso. Aqui não é lugar para isso. Bravo, ótima colocação, ótimo falar isso. Porque a gente entra, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu tento entrar diariamente lá, independente de gostar ou não, ser a favor ou não, para ter ciência dos movimentos que a nossa prefeitura está fazendo pela cidade. Um exemplo. Aí tá neguinho lá metendo pau, falando, gente, não é isso que está aqui em questionamento. O que está em questionamento é a prestação de contas sobre uma realidade, independente se está atingindo o teu bairro, se não está atingindo, usa outros meios e não aquele, pelo amor de Deus. Então, as pessoas estão meio perdidas, meio enlouquecidas, achando que podem usar qualquer recurso como recurso para falar mal, para peitar, e, sinceramente, a gente está aqui com outros objetivos. Paz, amor, luz, fraternidade, esperança de dias melhores. É esse o nosso objetivo aqui, tá? Então, vamos tentar seguir por esse lugar. Vamos tentar seguir por esse lugar. Eu estou tentando trazer o Henrique de volta para a gente ir finalizando, tá? Para a gente ir fechando por hoje o nosso encontro. Vou aproveitar que até que Jesus volte, precisamos ficar ao lado dos oprimidos e criar o falso evangelho, preguiça de gente assim. Eu também. Não tô... o bom é que elas aos poucos estão se autocontaminando, elas estão se autodestruindo. Se elas acham que isso vai levar a alguma coisa, coitadas, elas estão se autodestruindo. É uma pena, porque a gente está querendo amor, a gente está querendo troca, né? E não está querendo loucura. Então, não usem esse canal aqui para esse fim, não, por favor. E sempre que possível, eu vou pedir por isso, tá? Até aqui está muito legal e vai continuar muito legal, viu, Cláudio? Assim espero. Eu estou tentando trazer o pastor de volta para a gente continuar. Pastor Henrique Vieira. A internet dele tá um pouquinho ruim hoje. Está ótima, não estava. Ele vai voltar, ele voltando aí, ó. Tá caindo muito aqui. Olha, eu posso dizer, se não tomar cuidado, ó, vai ter gente dizendo que isso foi uma armadilha para tua conexão tá ruim, para você não poder falar as coisas que você quer falar, entendeu? Tem gente para tudo atualmente. Tô zoando. Né? Vai ter gente dizendo, estão fazendo isso para poder tirar o Henrique do ar, não sei o quê. Ai, meu Deus. Geraldo, obrigada por esse encontro. Espero que essas falas ecoem e sejam transformadas em ações na vida de todos. Muito importante. Henrique, eu queria... teve uma pessoa aqui, antes de a gente ir embora, 94 pessoas, olha que legal. Tá vendo? No Dia dos Namorados, você aqui, Fizemos e comigo.
Os incomodados que procurem outra live, exatamente. Vamos lá. Uma pessoa colocou ainda há pouco sobre o que você está achando da Rede Globo agora está pautando as suas frentes de jornalismo com repórteres negros. Né? Nós tivemos aí essa semana no Globo Repórter, e aconteceu no Globo News também, na Globo News, uma palestra muito interessante com 6 repórteres negras. E o repórter que estava comandando a frente, um negro. O que você tem para falar sobre isso, assim, para tirar a dúvida da nossa amiga? Olha, não faz mais do que a obrigação, e Isso. eu espero que não seja uma coisa momentânea. Espero que seja fruto de uma autocrítica verdadeira e de uma mudança concreta, permanente e estrutural. Essa é a minha expectativa. Óbvio que eu fico feliz em ver essa representatividade negra. Eu só espero que seja fruto de uma autocrítica verdadeira e que signifique uma mudança não pontual, porém permanente, estrutural daqui para frente. Que legal, que legal. É o que eu também espero ver ao encontro do que eu tenho refletido muito, né? A mídia é muito responsável por isso tudo que a gente está vivendo, né? E que a gente possa saber fazer uso consciente desses recursos. Não para fazer isso que estava quase acontecendo aqui na live, de começar aí inserir informações e falas que não condizem com o nosso propósito aqui hoje. Ah, E aí, enquanto você... eu não consigo ler. Teve hater? É, Tivemos hater? quando você cair, eu já fui lá e pá, olha só, se você está aqui com essa intenção, fica mula, porque aqui não é o lugar para isso. Aqui é o lugar de paz, amor, fraternidade, esperança num futuro breve e melhor para todos nós. E eu vou finalizando aqui, Henrique, agradecendo assim muita gratidão. Eu acho que se a Érica tivesse aqui comigo, ela daria um grito, como ela já era acostumada a fazer, de obrigado! Valeu, Henrique! É Não isso para aí. não, né? Era muito isso, né? Enquanto a gente pensava em, o que que eu vou fazer, por onde eu vou, ela não para não, né? Para que você possa ir no fluxo. E hoje, para mim, estar com você aqui foi um fluxo. Que Né? bom. Eu acho que eu vou deitar com a cabeça mais tranquila, eu vou encontrar minha família ali na sala agora e vou estar bem, vou estar em paz, porque você reproduziu um pouco disso para a gente hoje, tá? E queria que você desse as suas palavras finais aí para a gente fechar nossa live da noite de hoje, você poder ir para Maria. Isso aí. Geraldo, obrigado por esse espaço. Obrigado pela OST na minha formação como artista e como ser humano. Obrigado porque a OST tem sensibilidade social, tem representatividade negra. Obrigado por esse trabalho tão bonito, tão sério que vocês realizam e que faz parte da minha caminhada como ser humano e artista. Então vamos seguir em frente, vamos apostar na beleza da humanidade, vamos cultivar os valores da solidariedade, não vamos retribuir a maldade com maldade. O ódio é a arma daqueles que querem o direito de matar. O amor é a arma daqueles que querem o direito de viver. E nós somos aqueles e aquelas que não querem o direito de tirar a vida, mas querem o direito de promover a vida plena, abundante, compartilhada para todas as pessoas. Então sejamos nós, no presente, uma expressão desse futuro que a gente tanto sonha. Muito obrigado, viu, meu amigo? Muito obrigado a todos e todas que nos acompanharam. Muito obrigado a você, muito obrigado a essa galera que é numerosa. A gente gravou a live, vai estar no IGTV para vocês poderem ter acesso. E fazendo uma divulgação rapidinha, a partir da semana que vem, todas as sextas e sábados, a OST está abrindo lives de leituras dramatizadas. Tá? Foram meios que a gente está encontrando para poder se manter vivo aí nessa jornada nova, usando de maneira eficiente, inteligente os recursos que estão disponíveis em nosso favor nesse momento, tá? Então, aqueles amigos que têm dificuldade em assistir uma live, em viver uma live, cheguem juntos, porque aí, ouvir o Henrique hoje foi essencial, né? E a gente está aí para poder colaborar nessa nova etapa da história. A gente tem falado para os alunos assim, olha, a gente tem que registrar isso para poder ficar para a história,
porque senão nossos netos e bisnetos, a Maria, quando tiver adulta, quando já for mãe de criança e os filhos dela forem analisar 2020, eles vão ver que nós vivemos um semestre de teatro em virtualidade, usando de todos os recursos, mas não parados, não estagnados de maneira alguma, porque Isso aí. agora mais do que nunca que a gente tem que trabalhar. Então, obrigado por você ter feito parte desse momento e nos deixa a par de tudo que estiver rolando, viu? Nos deixa a Beleza. par de tudo que estiver rolando, que a gente vai te seguir. Obrigado Obrigado, mesmo, fiquem Geraldo. com Deus e uma boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Muito obrigado, galera. Já retirei o Henrique, ele está na sala ainda, mas eu retirei ele daqui da divisão comigo. E fica aí o convite. Serão 4 semanas, todas as sextas e sábados, onde a gente vai estar apresentando leituras dramatizadas com alunos da oficina social de teatro. Né? A cada semana, uma leitura diferente. Vem 4 leituras por aí, vocês são nossos convidados. Sextas e sábados, às 20 horas. Essa semana agora vai estar saindo a divulgação nas nossas redes sociais. Vocês vão ter que entrar lá no Simpla, que é uma plataforma de compra de ingressos. Os ingressos são gratuitos, tá? Mas aí você entra no Simpla, adquire o ingresso, e aí a plataforma da leitura vai ser o Zoom, tá? Que o Simpla está com uma parceria com o Zoom, e a gente está nessa para poder levar teatro para vocês. A gente conta com a presença de todos. Obrigado, Kátia. Obrigado pelas questões trazidas. Muito bom estar junto, né? Então, sempre que possível, nos encontremos. Fiquemos com Deus e uma ótima noite.